A paz do Senhor, meus amados. Eu sou José Gonçalves, sou professor superintendente da Escola Dominical Assembleia de Deus aqui na cidade de Santa Cecília, na Paraíba. Glória a Jesus, estamos aqui nessa semana com mais uma lição desse quarto trimestre, no qual estamos estudando sobre a fragilidade humana e a soberania divina. Glória a Deus, o sofrimento e a restauração de Jó. Glória a Deus. Nessa semana estudaremos a lição de número 2, a lição que tem como título Quem era Jó? Quem era Jó? Vamos estudar essa lição de número 2. Glória a Jesus. Essa lição ela tem o seu texto áureo em Jó, capítulo 1 e versículo 1, e que diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Glória de Jó, capítulo 1, versículo 1. Esse é o primeiro versículo do livro de Jó. E nós vemos aqui na introdução, logo na abertura do livro, onde fala de um homem justo, um homem sincero, reto, um verdadeiro, que agia com retidão diante de Deus. Glória a Deus. Então, na verdade prática dessa lição, diz: quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade. Glória a Deus. Então, a leitura bíblica em classe dessa lição, ela está em Jó, capítulo 1, versículo do 1 ao 5, como vamos ler agora, na sequência. Diz assim a palavra de Deus: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 7.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Eram também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam o banquete em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs e comeram e beberam com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia continuamente. Glória a Jesus. Nós vemos aqui que Jó, ele intercedia sempre pelos seus filhos, pela sua família. Glória a Deus. O papel de um pai. E nessa lição também temos objetivos, um objetivo geral, que é demonstrar que Jó foi um homem rico, mas que diferente dos demais, de um caráter íntegro. E aí temos aqui objetivos específicos, que são 3. E o primeiro é mencionar que Jó procurou viver de forma íntegra e justa. E o segundo objetivo específico é citar a prosperidade de Jó como consequência do favor de Deus. Mas o terceiro, que é destacar a piedade pessoal de Jó como modelo para os crentes. Glória a Deus. Então, esperamos poder atingir esses objetivos no decorrer dessa lição. Vamos fazer aqui um estudo de forma simplificada, uma síntese, para podermos passar o conteúdo o mais rápido, de uma forma mais sintética, de forma que não venha se alongar muito. Glória a Deus, mas que possamos estudar e trazer um bom entendimento da lição como um todo. Glória a Deus. Então, a introdução dessa lição de número 2, diz: o autor sagrado não elabora uma biografia de Jó, mas traça um perfil que diz muito sobre esse gigante da fé.
Jó foi um homem diferente, não em natureza, pois ele era igual aos demais de sua época. Todavia, foi sem dúvida distinto na espiritualidade. Ele foi um homem que não apenas possuía bens materiais e uma família sólida, mas mantinha profunda comunhão com Deus. Assim, nesta lição, destacaremos alguns traços da vida e espiritualidade de Jó. Então, assim, como nós vemos aqui na introdução, e fala aqui sobre Jó, é que assim, ele não era um homem diferente dos outros, né? Porque não assim, vamos dizer, em matéria, né? Ele era um homem como os outros, só que espiritualmente ele era diferente, né? Ele vivia uma vida de consagração a Deus, ele vivia direcionado, ele era direcionado em todos, em seu viver, em tudo que ele tinha na sua fazenda, em tudo com a sua família, ele era direcionado por Deus. Glória a Deus. Então, nessa lição ela temos 3 tópicos nessa lição. Primeiro tópico é um homem de caráter irretocável. Nesse primeiro tópico ele tem 3 subtópicos e nesses 3 subtópicos vamos falar sobre o caráter de Jó, né? No primeiro subtópico, que diz que ele era íntegro, né, sincero, né? A gente pode ver aqui a referência lá no versículo 1, né, onde começa lá no livro de Jó, onde fala que ele era um homem, né, glória a Deus, ele era um homem, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, né, e desviava-se do mal. Então, ele tinha essa direção, ele se direcionava por Deus, né, glória a Deus. Então, o caráter define o que uma pessoa é de verdade. O que uma pessoa é de verdade. Então, ela é vista a partir dos valores que governam a sua vida interior, né? O mau caráter define uma pessoa que não merece confiança, uma pessoa que não merece confiança, que é desonesta e que, portanto, não possui valores nobres. Jó não era um homem sem pecado, mas também, ou mais tinha, melhor dizendo, um caráter irretocável. Nesse sentido, os primeiros versículos do livro possuem vários adjetivos que descrevem o seu caráter. Primeiro, o autor apresenta o apresenta como um homem íntegro, ou seja, que tem integridade, vamos dizer, é íntegro porque é inteiro, porque é dedicado tudo o que ele tem. Quando fala de integridade, a pessoa é direcionada a algo, e no caso de Jó, ele era direcionado a Deus, ele era íntegro, todo inteiro para Deus. Então, que traduz no hebraico tan, né, que possui o sentido de inocente, sem culpa, né? Ele era uma pessoa que ele não tinha, ele buscava se desviar do mal, como diz. Pecar, não, dizer que não tinha pecado, não tem como dizer, porque a própria Bíblia diz que todo homem é pecador, né? E aquele que diz que não peca, que não é pecador, que não tem pecado, ele é mentiroso, né? Então, no grego, segundo a Septuaginta, a palavra aletinos, né, remete ao que é verdadeiro, né? Assim podemos afirmar que Jó era sincero nas intenções, afeições e diligentes nos esforços para cumprir seus deveres para com Deus e os homens. Aí falando aqui de integridade, de caráter, falando aqui de caráter, quando fala de caráter retocável, é para medir, a gente poder medir o caráter de uma pessoa, ver o caráter de uma pessoa. Ou você quer ver, ou imaginar, pensar no seu caráter, você tem que ver a pessoa quando ela está só. Se pense quando estiver sozinho em um lugar, onde tiver tiver tentações, tiver algo, às vezes aparece algo que induz
a pessoa se desviar do certo, do que é certo. Então, nesta hora aí, é onde a gente pode medir o caráter da pessoa, né? Se ela vai fazer o certo ou não, né? Porque não tem ninguém vendo naquele momento, mas Deus, ele vê tudo. Então, e assim, aí como diz assim, o caráter de uma pessoa, ele pode ser medido dessa forma, né? O caráter é o que você faz quando você está só, né? Que dá para se medir. Então, é, no segundo subtópico, aqui que vem falando sobre reto, né? Que diz reto, também está no versículo 1, né? Que é as qualidades que foram é, passadas ali naquele versículo, né? Integridade e reto, né? Diz que é reto, né? Ele também era um homem reto, que assar e assar tem o sentido de alguém justo, direito, né? Alguém justo, direito, né? Na Septuaginta, de acordo com o grego, ameptos, possui o sentido de irrepreensível, né? Portanto, o homem de Uz era justo, reto, direito e se comportava de maneira irrepreensível. Quando fala de irrepreensível, nós podemos falar de uma pessoa que não cabe nele repreensão, né? Que é uma pessoa que busca fazer o certo para que ninguém venha a reclamar, ter o que falar dele, né? Ter o que se queixar dele, né? Então, assim, ele era uma pessoa irrepreensível, ele tentava, buscava fazer tudo de forma que agradasse a Deus. Louvado e engrandecido é o nosso Deus. O terceiro subtópico desse primeiro tópico fala temente a Deus e desviava-se do mal, né? Também no versículo 1, que é onde introduz aí o livro de Jó, né? Jó é descrito como alguém temente a Deus que desviava-se do mal. Essas palavras, de acordo com os termos relativos ao hebraico, sur e yare, traduzem a ideia de alguém que prestava reverência a Deus e evitava o mal. Então, na Septuaginta, os termos relativos ao grego, theosebes, apecho, traz o sentido de alguém devotado ao culto e à adoração a Deus, e que por isso mantinha o mal sempre à distância. Glória a Jesus, né? Mantinha o mal sempre à distância. As escrituras mostram que muito antes de Salomão, Jó praticava o que o homem mais sábio do mundo posteriormente ensinaria: temer, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Temer a Deus e apartar-se do mal. Não, quando nós vamos falar aqui em temor, né, em temer a Deus, não estamos falando de ter medo, né, da pessoa ter medo de Deus em si. Estamos falando de temor, né, como um pai, como um filho em relação ao pai, né? Eu acredito que pai nenhum ia gostar e se sentir confortável, vai se sentir confortável vendo o seu filho ter medo dele. Mas o que o pai quer que o filho tenha em relação a ele é respeito, que ele venha a respeitar, que ele venha a ouvir, né? E respeitar, fazer conforme o que ele quer, da forma que ele quer, que o pai sempre quer o melhor para o filho. Então, assim, quando o filho respeita isso e faz dessa forma, é o que podemos chamar de temor, né? Temor, buscar fazer o certo para não desagradar, né? Então, assim, é o que podemos, o que precisamos estar fazendo nós diante de Deus, né? E como nós estamos vendo aqui, e falando aqui de Salomão, e falando que antes de Salomão veio depois e falou, né? Escreveu isso lá em Provérbios. Mas a gente vê aqui também no Provérbios, a gente pode ter aqui uma referência também de Provérbios capítulo 9, versículo 10. Provérbios capítulo 9, versículo 10, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o princípio, o princípio da sabedoria, como diz,
é o temor a Deus. O sábio é aquele que teme a Deus, que faz as coisas na direção de Deus. É porque o que faz por fora disso, então pode ter muito, pode conseguir muitas coisas por fora de Deus, mas elas não prevalecem. Nós sabemos disso. É porque Deus, como diz assim, o temor está na presença de Deus é muito mais importante do que diversas riquezas o que vier, né? Ou seja lá o que for. Glória a Deus. Mas estar na presença de Deus, ter temor e não temor, não ter medo, mas temor de Deus é, como diz, é o princípio da sabedoria. É como a gente vê um exemplo que nós podemos ter disso é José do Egito. Sempre gosto de dar esse exemplo de José do Egito, porque José do Egito ele estava num lugar que não tinha ninguém, vamos dizer, conhecido que ele pudesse conhecer, que ele conhecesse, ou que conhecesse a família dele, ou que pudesse. Não tinha ninguém. Mas ele se comportou como um verdadeiro homem de Deus. Por quê? Porque ele sabia que, mesmo não tendo ninguém, não tendo um parente ali, não tendo estado no meio rodeado de pessoas que não temiam a Deus, tinham nenhum temor a Deus, né, que vivia no pecado, mas ele se permaneceu irrepreensível, mesmo diante daquelas pessoas que não, para ele, se ele pecasse ali ou cometesse alguma coisa, ninguém nem ia olhar, ninguém nem ia ver. Mas ele sabia que Deus estava vendo, né? E essa é a diferença, né, que podemos ver e podemos também ver aqui que Jó também era uma pessoa que era direcionada dessa forma. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Glória a Jesus. Então, assim, como nós falamos aqui de sabedoria, né? Quando nós falamos de sabedoria, tem aqui a referência aqui falando de Salomão, né? Que vem e escreve esse aqui no provérbio, nos provérbios, sobre isso. E algo que sempre, né, que nós vemos aqui no livro da sabedoria, tudo escrito de Salomão, sempre o livro que foi inspirado, né? Teve muita inspiração. E Deus, ele deu a Salomão isso, né? Nós vemos aí que Deus pergunta a ele o que ele quer e ele disse que quer sabedoria e Deus deu sabedoria a ele. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Glória a Jesus. Dando continuidade, vamos passar aqui para o tópico de número 2. Glória a Jesus. Então, no tópico número 2, diz, é um homem sábio e próspero. Né? Um homem sábio e próspero. Esse tópico número 2 ele tem também 3 subtópicos. E o primeiro subtópico é um conselheiro sábio. Há pessoas ricas que não são sábias, nem tampouco prósperas. Possuem conhecimento, mas não entendimento. Riqueza, mas não prosperidade. Jó distingue-se nesse aspecto. Né? Jó distingue, ele é distinto, ele é diferente, ele foi diferente nesse aspecto. Ele foi um homem sábio, rico e próspero. Ou seja, ele juntou todas essas qualidades. Como diz aqui, há homens que podem ter sabedoria, né? Pode ser rica, mas pode não ter sabedoria. Né? Estamos falando aqui de sabedoria, não estamos falando como estamos. Não é. Porque tem muita gente que pode imaginar que sabedoria é a pessoa saber construir riquezas, saber ganhar dinheiro, muito dinheiro. Né? E nós não estamos falando aqui disso, nós estamos falando da sabedoria, como foi falado aqui no princípio, como princípio da sabedoria, que era o quê? O temor a Deus. Né? O princípio da sabedoria, né? Glória a Deus, é o temor a Deus. Né? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, tem muita gente que tem riqueza, mas não tem temor a Deus. Né? Tem muita gente, como diz, que possui conhecimento, mas não tem entendimento. Tem pessoas que conseguem fazer tanta coisa, falar bem e tal, mas quando a gente vai falar em relação à palavra de Deus, né, quando fala em relação à palavra de Deus, a pessoa não entra na cabeça, não entende
é, pratica idolatria, muitas pessoas praticam idolatria, a Bíblia condena e a pessoa lê, vê e não consegue entender. Né? Então, assim, Jó, quando fala que Jó era uma pessoa que ele era distinto nesse aspecto, né? Porque ele tinha sabedoria, ele era um homem rico, ele era sábio, né? E ele tinha entendimento, glória de Deus, né? Então a Bíblia afirma que Jó era o maior do que todos do Oriente. Então a gente vê que ele se sobressaía em todo lugar, em toda a terra, naquele período. Então, maior aqui não pode ser entendido apenas como uma referência a bens materiais, mas também a sua sabedoria. Estudiosos destacam que Jó era mais importante em sabedoria, riqueza e piedade do que qualquer outra pessoa daquela região. Né? E ressalta o reconhecimento da sabedoria de Jó, conforme se destacava a sabedoria dos orientais, né? expressa se destacava a sabedoria dos orientais, expressa em provérbios, canções e histórias. Né? Isso fazia dele um homem proeminente e que as pessoas recorriam com frequência em busca de conselho e orientação. Então, assim, a gente vê aqui que ele era uma pessoa que tinha referência naquele lugar. Né? Uma pessoa que, além dele ser rico, dele ser uma pessoa que tinha muita riqueza, como foi a gente vê aqui na leitura no livro, e fala que ele era uma pessoa que tinha muitas riquezas, a gente vê aqui quando fala aqui dos bens que ele tinha, e naquela época era o homem mais rico, né, de todo o Oriente, como diz, e não era só o homem mais rico, mas ele era o homem mais sábio. E a gente vê aqui, até vê que quando ele passou pelo o processo que ele passou, a gente vê que as pessoas chegavam, os amigos chegavam, e vê que se falava sempre de Deus. Né? Por quê? Porque eles eram dirigidos, tinha a direção de Deus ali na vida dele, e por isso, como diz, e tinha temor a Deus. Né? E o princípio, como diz o princípio da sabedoria, é o temor ao Senhor, glória a Deus. O segundo subtópico vem falando aqui, um homem próspero, um homem próspero. Né? Então, o homem de Uz não era apenas rico, mas, sobretudo, próspero. Né? O texto sagrado destaca que, além de sua esposa, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Né? Para os padrões da época, possuía uma família com o formato ideal. Né? Tinha uma família, 10 filhos, né? 7 filhos, 3 filhas, sua esposa. A gente vê que ele, em família, ele tinha um formato ideal, como diz. Uma grande família, por quem ele prezava, por quem ele zelava, né, por quem ele orava, por quem ele intercedia a Deus, né, como um bom pai. Então, para os padrões da época, possui família ideal, no formato ideal. Ele também era um fazendeiro bem sucedido, né, como nós vimos, que ele tinha, como vem aqui na sequência, diz, em sua fazenda havia 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E tinha também muitíssima gente a seu serviço. Então, assim, ele era uma pessoa que ele tinha muito contato com muitas pessoas, tinha vários empregados. Né? E pelo que a Bíblia fala aqui, de retidão, ele era uma pessoa que era reta, tanto no seu trabalho, tanto na sua vida com a sua família, quanto com os seus funcionários, com as pessoas que trabalhavam, né, com ele. A gente vê que tinha, a Bíblia deixa transpassar, deixa entender que ele tinha uma relação muito amigável, né, muito próxima com todos. Louvado e agradecido ao nosso Deus. Então, o terceiro aqui é uma prosperidade baseada no ser. Né? Jó, portanto, possuía um grande patrimônio e uma bela família. Né? Sua prosperidade se refletia na relação harmoniosa entre ele, né, sua família, seus negócios e, sobretudo, Deus. Não era uma prosperidade estabelecida somente no ter, mas principalmente no ser. Glória a Deus. Né? Não era
uma prosperidade, vamos dizer, só no que ele tinha, mas o que ele era, no que ele era. A gente vê que quando nós estudamos na primeira lição, né, dessa revista, né, a lição número 1, e a gente viu aqui falando, né, nós falamos aqui sobre o, a passagem, né, quando Satanás ele chega e fala para Deus, Deus pergunta a ele de onde ele vem, e ele fala, né, que vinha de passear, de andar o mundo, né? E Deus dá o testemunho de Jó para Satanás, né? Ele diz, olha, tu viu lá o meu servo Jó, né? Homem reto, temente a Deus, né? Então assim, aí a gente vê que Satanás ele diz, não, mas aí é só porque tudo que ele faz ali é porque tu enchesse ele de bem, né? Tu enchesse ele de bem, como é que ele não vai te adorar, não vai ser reto, não vai, né, fazer tudo isso? Aí ele vai e Deus permite ali que ele tire, que ele faça, que ele retire ali os bens para ver, para Deus mostrar para ele que não era só por isso, né? E aí nós vemos alguns aspectos também que nós podemos falar sobre isso nesse texto, é que é, nem tudo, né, nem tudo, vamos dizer, depende, vamos dizer, não tudo depende do homem, mas também tem a parte do homem. E nós vemos aqui que Deus dando testemunho de Jó, né? A gente vê que tinha a necessidade, é, tem a necessidade de o homem, de o ser humano, ele fazer essa parte aí de honrar a Deus, de ter o temor a Deus, né? E de fazer tudo em conformidade. E porque nós sabemos que quem quer o contrário é o diabo, né? E ele vê que ele foi tentar, ele foi fazer, querer mostrar para Deus algo que Deus sabia que não era daquela forma. Mas mesmo assim ele ainda foi tentar fazer. E aí nós vemos aqui, baseado nisso aqui também, que tem muitas pregações, muitas teorias, como a teoria da prosperidade mesmo, que fala, que quer mostrar que o homem só, vamos dizer, que o pecado da pessoa leva a pessoa à ruína, vamos dizer, é claro que leva, né? De certa forma leva, mas quer dizer que a pessoa, quando está passando por dificuldade, é porque a pessoa está em pecado, né? Que não, e nós vemos aqui na Bíblia, né, pela palavra de Deus, que Deus ele permite que certas coisas aconteçam, venham a acontecer com o homem, né? Que certas provas passem pela vida de cada um, como passou pela vida de Jó. Nós vimos aqui que passou o Jó e Deus permitiu que acontecesse, Deus permitiu que Satanás é, tirasse tudo que Jó tinha, inclusive a família, os filhos, né? E tudo que ele tinha, os bens, e ainda mostra que ainda que ele permitiu ainda que ele acometesse Jó de uma chaga, né? Que tomou conta de todo o corpo. Isso Deus permitiu que isso acontecesse, e como Deus permite que aconteça na vida de qualquer um de nós. Mas é como nós dizemos, que a graça de Deus ela tem que estar, tem que permanecer. Nós temos que lutarmos para que a graça de Deus ela permaneça na nossa vida, porque ela está na nossa vida. Nós temos que deixar que ela flua em nossa vida, mesmo que seja em qualquer momento de dificuldade, na bonança ou na luta, mas a graça de Deus ela vai estar presente em nossa vida. Mas nós temos que tomar posse disso. Glória a Deus. É como ver que Jó ele não fraquejou. Mesmo ele passando por tudo que ele passou ali, mas ele não deixou que o desânimo e que o temor e a confiança que ele tinha em Deus ficasse para trás naquele momento. Glória a Deus. Então, isso é uma lição também para todos nós, né, que nós podemos aplicar na nossa vida. E esse tópico 3 ele se divide em 3 subtópicos. Né? O primeiro subtópico é um homem dedicado à família. Nós vemos aqui, falando aqui que um homem dedicado à família já era um homem que ele
tinha uma dedicação pela família. Isso aí está bem claro quando nós vemos aqui que ele fazia sacrifício, ele orava, levantava de madrugada, né, intercedia pelos filhos. É que a gente vê aqui que ele era uma pessoa que ele a qualidade dos filhos que os filhos faziam. Você vê aqui que quando faz aqui na citação, como nós vamos ver aqui que diz aqui, o primeiro capítulo de Jó diz que iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um a cada dia, né? Cada um no seu dia, e enviava e convidava as três irmãs a comer e beber com ele. Então, a comer e beber com ele. Então a gente vê que eles eram irmãos unidos, né? Eles tinham educação, eles tinham sentimento um pelo outro, e isso vem da família, vem da criação, da forma que é criado, e com certeza tem influência, né, do pai, né, direta do pai nisso aí. Então, o ambiente descrito aqui é uma família em harmonia, que de forma feliz festejava a vida, né? Eles, né, uma família que tinha comunhão com os outros, que se gostavam com o outro, que tinha sentimento com o outro. Aqui não fala, como diz, não fala de forma alguma, não sugere dissolução, bebedice ou licenciosidade, né, nessas comemorações. Eram confraternizações feitas no ambiente familiar. Né? Vê aqui que eram confraternizações que eram feitas no ambiente familiar, não era, como diz, festas regadas à bebida, não era, né, não mostra isso. Então, mas mesmo assim a gente vê que Jó ele tinha preocupação ainda, né, porque ele, mesmo ele tendo educado os filhos de forma, né, buscado educar na direção de Deus, como ele era um homem direcionado por Deus, ele buscava ainda apresentar os filhos, né, em suas orações, até fazendo sacrifício, como diz. Ele, aí no segundo subtópico aqui fala que ele era um homem de moral e piedade, um homem piedoso, né? Um homem que tinha amor, né? Não só amor próprio, mas ele tinha amor também pelo seu próximo, pelo filho, pela família, né? Glória a Deus, né? Jó foi um homem que possuía forte moralidade, né? E uma sólida espiritualidade, né? Moralidade, um homem de moral, um homem que tinha reconhecimento pelo que ele era, pelo socialmente, né? Vamos dizer, era para ser um homem rico, era um homem piedoso, um homem que tinha, a Bíblia nos mostra que ele era uma pessoa que ele tinha um grande carisma, era uma pessoa que era conhecidíssima em todos, né, em todo lugar ali, né? Era um homem rico, né? Um homem que ele cuidava bem de sua família, era um homem que abençoadíssimo, né, em família e em bens, e que era um homem que ele era piedoso, era um homem que tinha moral diante da sociedade, pelo que era, né, ele era uma pessoa íntegra, que uma pessoa direcionada por Deus não vivia fazendo coisa que viesse desabonar, desabalar, né, a sua imagem moral. E era uma pessoa, como diz, é uma pessoa que era piedosa. Né? Essa piedade está presente não apenas só nos primeiros capítulos, mas em todo o livro. Né? Mesmo nos momentos de desespero, como consequência da sua provação, ele sempre mantinha seus olhos em Deus. Nessa piedade era a causa da dedicação de Jó à sua família. Né? Então, o amor que ele tinha, vamos dizer assim, era a causa, nessa piedade, era a causa da dedicação que ele tinha à família. E que é, ele sentia pelos filhos, ele imaginava que os filhos poderiam estar cometendo algum pecado, alguma falha, né? E ele já de antemão, já adiantado, ele já faria oferecer sacrifício, se consagrava a Deus, oferecia sacrifício pelos filhos. Né? Glória a Deus, como um sacerdote familiar, né? Como deve ser na minha e na sua família também. Glória a Deus.
Terceiro subtópico, um homem de vida consagrada, né? A piedade de Jó está evidente no cuidado espiritual que ele tinha com os filhos. Jó sempre orava por eles, né? Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de seus filhos, não o número dele. Então, era 10 filhos, ele oferecia é, holocausto 10, fazia 10 holocaustos pelos filhos, um por cada. Né? Como foi dito aqui, não dizer que eles que eram já, que eles faziam as festas dele regada a bebida, que viviam, faziam em pecado. Não, a Bíblia não nos mostra assim dessa forma. Mas assim que Jó imaginava que eles poderiam pecar no coração, ter cometido alguma blasfêmia de imediato ele já oferecia holocausto por isso, pelo amor que ele sentia, né? Pelos filhos, pela família. Então, assim fazia Jó continuamente. Como sacerdote do seu lar, já cumpriu o ritual do culto em favor da família, como tem que ser, como disse, como tem que ser. Foi com ele, tem que ser comigo, tem que ser com você. Né? Glória a Jesus. Então, o levantar cedo ou de madrugada, como expressão idiomática do hebraico bíblico, é uma forma de enfatizar a piedade, o amor de Jó o amor de Jó. Essa devoção é demonstrada pela consagração de vida por ele. O texto diz que ele se santificava, né, se santificava. O vocábulo português significava, traduz o termo hebraico kadash, que possui o sentido de ser separado, consagrado. Uma pessoa que é consagrada é uma pessoa que ora, uma pessoa que ora é uma pessoa consagrada é uma pessoa que ora. Uma pessoa que ora é uma pessoa consagrada, né? Portanto, à luz da vida de Jó, somos instados a viver uma vida consagrada diante de Deus e dos homens, né? O exemplo de Jó, ele nos mostra, nos leva, nos induz a sermos pessoas que vivam vida consagrada a Deus, voltada a Deus, que venha ter reflexos na sociedade, né, que venha ter reflexos dentro da nossa família, né, que venha ter exemplo dentro da nossa família, exemplo de moral, exemplo de consagração, exemplo de dedicação e de amor, né, pela família e pelo próximo, como diz aqui que ele era um homem piedoso, né? Glória a Deus. Mas aqui como aqui vem dando destaque a sua família em si. Glória a Deus. Aqui temos também a conclusão dessa revista, dessa lição, né, que destacamos 3 aspectos importantes acerca da vida de Jó. Aí os 3 aspectos são caráter, prosperidade e piedade. Né? Caráter, como nós falamos lá no início da lição, que pode ser medido por nós, pode ser visto por nós nos imaginando sozinhos, né? Nos imaginando quando estivermos assim sozinhos em algum lugar onde ninguém nos vê, onde ninguém nos conhece, onde ninguém sabe que nós somos, que eu sou crente ou que você é crente, e que aparecem aquelas coisas que vêm induzir a erro. O que é que você faz? O que é que nós fazemos? Né? Um exemplo que nós podemos ter, mais uma vez, citando aqui, José do Egito. Né? O que é que José fez numa terra distante, uma terra onde ele não estava junto à parentela dele, não tinha ninguém da família dele, não tinha nenhum irmão dele lá que pudesse ver, não tinha o pai, não tinha a mãe, né? Não tinha ninguém da cultura dele, mas ele permaneceu íntegro. Né? Ele não deixou que, que o caráter dele viesse cair ao chão. Né? Ele manteve a sua integridade
e o seu respeito, a sua direção a Deus. Né? Glória a Deus. Assim como tem que ser conosco também. E a gente vê aqui a prosperidade dele, né, que Jó foi um homem próspero, né, que tinha muitos bens. A gente viu aqui que foi destacado aqui, foi listado aqui os bens de Jó, que eram muitos, mas assim, e que nós temos que entender que não ter bens, como já foi dito, né, a pessoa ser próspera, não tem nada de errado nisso, né? Portanto que isso não seja o primeiro lugar na nossa vida, porque o primeiro lugar na nossa vida tem que ser Deus. E na sequência, família e depois as outras coisas, como já foi dito aqui também em Mateus 6:33, né, que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né, e as demais coisas serão acrescentadas, né, naturalmente. Glória a Deus. E a piedade aqui, que é o amor, que o cristão, todo cristão, ele tem que ter amor, né, porque se ele não tiver amor, nada do que ele fizer vai ter serventia, vai valer, né? Vai ter validade para Deus. Então, fazer tudo com amor, desde a obra, desde tudo que você faz, faça com amor e direcionado por Deus. É um amor que Deus lhe dá, né? Glória a Deus. Então, só compreenderemos devidamente a vida desse gigante da fé no Antigo Testamento a partir dessa matriz. Então, é possível que alguém seja rico, mas não possua caráter algum. Da mesma forma, é possível que alguém possua valores morais, sem contudo esboçar piedade alguma, né? É claro que isso aí nós sabemos que existe, que tem, que existe, né? A pessoa ser rico e não ter caráter, né? A pessoa ser uma pessoa de moral, pessoa bem vista na sociedade, mas ser uma pessoa que não seja amorosa, que não seja piedosa. Pode existir isso, né? Todavia, ninguém terá um caráter irretocável, né? Não apenas fragmentos éticos morais. Prosperidade, não apenas posses. Piedade, não apenas religiosidade, se não conhecer a Deus intimamente. Então, assim, para ter a pessoa ser uma pessoa de caráter próspera e uma pessoa de piedade, uma pessoa amorosa, ela tem que vir de Deus, né? Isso vem pela integridade. A pessoa só vai conseguir atingir esses três, uma em sincronia uma com a outra, se for pela integridade, pela intimidade, né, que viemos a ter com Deus. Porque se não for dessa forma, não vai ter, vai ser uma e vai faltar a outra, né? Então Jó era assim, era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Então que possamos também e seguir o exemplo de Jó. Glória a Deus. Então que Deus em Cristo continue nos abençoando. Glória a Deus, que você possa estar compartilhando esse vídeo, que você possa estar curtindo o canal. Se você não é inscrito, estiver assistindo e por acaso não for inscrito aí no canal, você pode estar se inscrevendo, estar compartilhando esse vídeo para que outras pessoas possam também ser alcançadas com esta lição, com o ensino dessa lição. Glória a Deus, e juntos podemos aprender mais de Deus. Glória a Deus, que Deus abençoe e até a próxima lição do número 3, em nome de Jesus. Amém.